Boa noite. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Semana começa com 8 candidaturas homologadas para concorrer à Prefeitura da capital potiguar. Em Mossoró, 5 nomes já estão na disputa. No interior do estado, as convenções registraram aglomerações e desrespeito às normas de distanciamento social. Empresas de ônibus da capital potiguar voltam a circular com 70% da frota. Atendendo ao acordo firmado com a Defensoria Pública, o percentual será revisado no início do mês de outubro. Você vai ver também. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte agora vai avaliar as características físicas de candidatos às vagas exclusivas para negros. A instituição recebeu mais de 150 denúncias por suposto mau uso da cota racial no ano de 2019. E ainda, o INSS retomou o atendimento presencial nesta segunda-feira, mas só mediante agendamento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com Band e Cidade, que está no ar. A frota de ônibus em Natal voltou a circular com 70% da capacidade hoje, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus. A retomada foi fruto de um acordo entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital potiguar. Nas ruas, será que já dá para perceber alguma diferença na oferta dos ônibus? Seu Joselito, que depende do transporte, não percebeu nenhuma alteração. Tá do mesmo jeito, não mudou nada não. Tá demorando, eu estou aqui na parada para ir trabalhar e até agora não passou nem o 33. 70% da frota está circulando a partir de hoje na cidade. Até a semana passada, apenas 64% dos ônibus estavam saindo das garagens, segundo o Seturne. O aumento no número de ônibus nas ruas de Natal foi determinado através de um acordo firmado entre a Defensoria Pública do Estado e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Vinha sendo noticiado, um percentual que, na verdade, já tinha sido modificado. Desde a audiência, as empresas já operavam com 64,6% da frota. E nesta segunda estão com 70%, muito embora a demanda ainda não chegou a 50% do que transportávamos antes da pandemia. O acordo prevê também o restabelecimento de 12 das 14 linhas que foram suspensas após o início da pandemia. Esse novo estudo, feito pela Secretaria de Transporte de Natal, reestruturando a rede de transporte, está trazendo muitos benefícios aos usuários de Natal, com linhas mais curtas e com uma tarifa menor. Ou seja, essa redução de itinerários que eram superpostos a outras linhas, a Secretaria está revertendo esse benefício dessa redução de custo numa menor tarifa para os usuários. E já vamos totalizando cerca de 12 linhas de bairros, linhas circulares, que atende principalmente a periferia de Natal nas regiões, com essa tarifa de R$ 3,20. E o usuário tem ainda a possibilidade de fazer a integração através do cartão Natal Card, pagando apenas o complemento de 80 centavos. Sobre a gratuidade para idosos e a meia passagem, não haverá mudanças. O Seturne havia sugerido suspensão dos benefícios nos horários de pico. Ficou determinado o acordo entre a Secretaria de Transporte e a Defensoria que a utilização do transporte pelas categorias que utilizam de gratuidade ou meia passagem, a operação continua normal como era antes da pandemia. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social voltaram a reabrir nesta segunda-feira para o atendimento presencial. Mas atenção, não adianta você ir direto para as unidades, porque esse atendimento é exclusivo para quem fizer o agendamento. Vanessa Camilo traz agora as informações.
7 das 20 unidades de atendimento do INSS retomaram alguns dos atendimentos na modalidade presencial aqui em Natal e na região, mas só será atendido quem tiver feito o agendamento prévio. Esse agendamento pode ser feito pela internet, através do aplicativo ou do site Meu INSS e também por telefone, através do 135. E para dar mais detalhes sobre quais serviços retomaram nessa modalidade presencial, que eu converso agora com Elaine Baumgartner, que é gerente executiva do INSS. Muito boa noite, Elaine. Quais serviços? Nem todos voltaram, não é isso? Exatamente, nem todos os serviços foram retomados, só aqueles que não podem ser feitos através do canal remoto. Os serviços que podem ser feitos através do canal remoto, eles têm que ser feitos pelo Meu INSS, eles continuam a ser feitos pelo Meu INSS, pela plataforma na internet, ou até mesmo pelo 135. São mais de 90% dos serviços que a gente tem e que a gente oferta de forma remota. Os serviços que foram abertos para o público agora foi cumprimento de exigência, justificação administrativa, justificação judicial e apresentação de defesa móvel, ou seja, serviços que não podem ser feitos de forma remota. Até pouco tempo havia também um serviço de perícia médica, mas hoje, por exemplo, houve algum problema que os médicos não compareceram, ele não pôde ser prestado. O que é que aconteceu? Na realidade, a Subsecretaria de Perícia Médica Federal fez uma inspeção nas nossas agências na semana passada e eles decidiram por não retornar, né? Mas nós estamos envidando todos os esforços para que a gente possa sanar qualquer pendência que exista para que eles retornem brevemente. E aí, reforçando que alguns serviços continuam sendo oferecidos pela internet. Sim, todos os serviços, inclusive o auxílio-doença. Aquele segurado que estiver doente, que estiver incapaz para o trabalho, ele pode entrar no Meu INSS, juntar o atestado do médico dele, o médico perito remotamente está fazendo avaliação e ele vai receber o que a gente chama de antecipação do auxílio-doença. Ele recebe um valor de R$ 1.045, eventuais valores a maior, depois que a pandemia acabar, depois que a gente tiver retornado, com o nosso atendimento serão pagos, mas pelo menos o governo tem garantido esses R$ 1.045 para que o segurado não fique sem benefício nesse momento de pandemia. Muito obrigada, Elaine, pelas informações, só reforçando que só vai ser atendido nas unidades quem tiver agendado esse atendimento pela internet, através do Meu INSS, aplicativo e site ou pelo telefone 135. A capital potiguar começa a semana com 9 nomes da disputa para o cargo de prefeito ou prefeita. Diversas convenções partidárias foram realizadas nesse final de semana, incluindo a do atual gestor Álvaro Dias, do PSDB, que vai concorrer à reeleição. O atual prefeito da capital potiguar, Álvaro Dias, teve a sua candidatura à reeleição homologada durante a convenção do PSDB no último sábado. O gestor terá como candidata a vice-prefeita a advogada Aila Cortez, indicada pelo PSD. O momento é de união, o momento é de somar esforços, o momento é de pensar na coletividade, pensar no povo de Natal, entender o momento difícil e angustiante que a nossa cidade está passando e que por isso, com a união de todos e com fé em Deus, nós vamos vencer, ultrapassar esse momento, trazer de volta o progresso, o desenvolvimento, o futuro, a geração de emprego e renda para a cidade de Natal. Além do nome do atual prefeito, Natal já possui outros candidatos ao cargo de gestor municipal, concorrendo às eleições de 2020. O Solidariedade foi o primeiro partido a homologar uma candidatura, a de Kelps Lima. O PSTU homologou o nome de Rosália Fernandes. O Democracia Cristã indicou Jair de Oliver. Afrânio Miranda será o indicado do partido Podemos. Sérgio Leocádio, do PSL. O PV, o Partido Verde, indicou o professor Carlos Alberto. E Fernando Pinto teve o nome homologado pelo Partido Novo. E a informação que a gente traz agora é que o deputado estadual Hermano Moraes, que havia anunciado no final de semana a desistência de disputar a Prefeitura do Natal pelo PSB, recua da desistência e agora confirma que vai sim disputar o Palácio Felipe Camarão pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, partido presidido pelo deputado federal Rafael Mota. Nas próximas horas, Hermano Moraes deverá anunciar o candidato a vice nessa chapa que ele encabeça do PSB. Falando agora sobre Mossoró, porque o final de semana também foi de convenções partidárias. A capital do Oeste já soma 4 candidatos que concorrerão ao cargo de prefeito. Na sexta-feira, o Progressistas oficializou a candidatura à reeleição da atual prefeita, Rosalba Ciarline.
ela terá como vice o empresário Jorge do Rosário, do Partido Liberal. Já no sábado, o Partido dos Trabalhadores realizou convenção e homologou a candidatura da deputada estadual Isolda Dantas, que vai concorrer ao cargo de prefeita, tendo como vice o publicitário Gutenberg Dias, do PCdoB. Um outro deputado que concorre ao cargo é Alisson Bezerra, do Solidariedade, que teve sua candidatura oficializada na convenção da legenda e terá como vice Fernandinho, das Padarias, do PSD. Na tarde de hoje, a ex-prefeita de Mossoró, Cláudia Regina, do Democratas, teve sua candidatura oficializada na convenção do partido e já definiu Dr. Daniel, do PSL, como candidato a vice. Além dos 4 nomes já citados, Mossoró oficializou ainda a candidatura de Ronaldo Garcia, do PSOL, que terá como vice Yasmin Dias, em uma chapa puro sangue. Já a candidatura de Bianca Negreiros, homologada na convenção do Podemos, foi retirada pelo próprio partido. Sucessão em Mossoró extremamente animada do ponto de vista de peculiar. Mossoró, que registrou nas últimas horas, pouco antes da convenção de Rosalba Ciarline, o racha com o grupo da vereadora, ex-deputada federal, Sandra Rosado. Descontente com o fato da filha Larissa Rosado não ter sido confirmada como vice de Rosalba Ciarline, o grupo de Sandra Rosado rachou com a atual gestora Rosalba Ciarline, que pensou do palanque da oposição o empresário Jorge do Rosário, do Partido Liberal. E a eleição em Mossoró, essas construções de última hora, também guardam uma aliança, no mínimo, inusitada. PSDB com PT. É isso mesmo. O PSDB de Larissa Rosado, eu disse há pouco que ela rompeu com Rosalba Ciarline, o PSDB de Larissa e Sandra Rosado vai se unir na coligação do PT, da candidata Isolda Dantas. E Sandra Rosado, que era vereadora, não vai ser candidata à reeleição. Em contrapartida, coloca a filha, a ex-deputada estadual Larissa Rosado, como candidata a vereadora na capital do Oeste. Está surpresa com essas mudanças? Não fique não, porque outras virão. Um processo típico de construção de cenário, de mudanças, de articulações, de estratégias em um grande processo eleitoral. E a gente volta a falar sobre Mossoró, porque em sessão extraordinária realizada hoje, a Câmara da cidade aprovou a criação de mais 2 vagas no Legislativo do município do Oeste Potiguar. Com isso, o número de vereadores da cidade vai passar de 21 para 23. Essa mudança já vai valer nas eleições de outubro deste ano e a Casa já terá nova quantidade de legisladores no ano de 2021. A gente continua na pauta da política, mas agora no cenário nacional. Vamos a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações é Fernanda Martinelli. Muito boa noite para você, Fernanda. Olá, Ana Ruth, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta segunda-feira, semana que já começou tendo a reforma tributária como um dos principais destaques. Porque na manhã de hoje, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, promoveu um debate onde tratou sobre uma melhor distribuição dos recursos que são arrecadados com os tributos no Brasil para os entes federados, estados e municípios. A principal preocupação de prefeitos e governadores é justamente com o impacto que a reforma vai causar. Hoje, se reclama muito, Ana Ruth, que existe uma má distribuição. Estiveram dentro desse debate, que aconteceu por videoconferência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles colocaram os seus posicionamentos e, de acordo com Rodrigo Maia, vai haver sim uma melhor distribuição. Ele também falou sobre o debate em torno da criação da nova CPMF. Ele disse que é totalmente contrário e que possivelmente a maioria dos parlamentares não irá aprovar caso essa seja uma proposta vinda do governo. Isso porque não há consenso entre as lideranças partidárias. E o ministro Paulo Guedes falou sobre a importância da reforma e os estudos que estão sendo feitos pela equipe do Ministério da Economia para o envio da proposta ao Congresso Nacional. Nós vamos estar juntos nessa reforma, nós vamos estar sempre conversando, nós desejaríamos que esses impostos estivessem todos juntos, mas nós vamos respeitar o que eu sempre digo: quem dá o timing das reformas é a política. Se os prefeitos estiverem prontos para mergulhar conosco,
vamos juntos. Se não estiverem, é uma decisão política. Tá aí, portanto, Ana Ruth, a grande expectativa é que, ainda nesse segundo semestre, o Congresso Nacional analise as duas principais reformas do governo para esse ano. A tributária, que foi o tema do debate, e também a administrativa. Ambas já foram enviadas pelo Palácio do Planalto às análises dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. De Brasília, Fernanda Martinelli, para o Band Cidade. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. O tempo segue firme na maior parte do Nordeste do Brasil. São Luís do Maranhão terá uma terça-feira de sol entre nuvens, com máxima de 32 graus. A partir da quinta-feira voltam a ocorrer pancadas de chuva, mas o calor deve continuar. Em Teresina, a terça será um dia de tempo firme, com máxima de 37 graus. A partir da quinta-feira também tem previsão para pancadas de chuva e o calor continua. Natal terá uma terça-feira de chuva isolada e máxima de 29 graus. E em Recife também a expectativa é de chuva isolada, com máxima de 28 graus amanhã à tarde. O Band Cidade faz agora um breve intervalo. A gente se encontra em 1 minuto. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai passar a contar com uma comissão de heteroidentificação no processo de matrícula. A ferramenta procura inibir as fraudes relacionadas ao acesso indevido das cotas para negros na instituição. Atualmente, 79 estudantes estão sendo investigados por suposta fraude na instituição. O procedimento na hora da matrícula para os estudantes cotistas mudou. Agora a UFRN passa a contar com uma comissão de heteroidentificação para ajudar a inibir fraudes relacionadas ao uso indevido das cotas para negros na universidade. Isso significa que, a partir de agora, não basta só trazer uma autodeclaração na hora da matrícula. O estudante que quiser concorrer a uma vaga que é voltada exclusivamente para os negros terá que passar por uma banca de especialistas que irá avaliar as características físicas do candidato. É uma comissão que será formada a partir de um edital, um chamamento. Essa banca, essa comissão, ela vai ser formada por professores, por técnicos administrativos da UFRN e também por estudantes envolvidos com as questões raciais. Professores que pesquisam nessa área, estudantes envolvidos com os movimentos sociais e técnicos também envolvidos com essa questão. A luta pela implantação de uma ferramenta como essa veio por meio de estudantes e coletivos como o Enegrecer. A gente já acompanha e constrói as comissões de heteroidentificação para os concursos públicos da UFRN. Há alguns anos já acompanhamos esse processo e desde que as comissões para os concursos foram instaladas, que a gente já reivindicava também a essas comissões para o processo do SISU, com um objetivo muito nítido, muito focado, que é evitar as fraudes que seguem acontecendo nas cotas raciais. A comissão de heteroidentificação já começa a avaliar os candidatos no próximo SISU, no início do ano que vem. Até junho deste ano, foram protocoladas 155 denúncias de supostas fraudes durante o processo de ingresso nos cursos da UFRN. 79 estudantes estão sendo investigados pela universidade e podem ter o curso cancelado. Uma ferramenta para coibir as fraudes, para garantir que a vaga seja efetivamente ocupada por quem tem direito. Pessoal, hoje eu trago um recado do Apivida para vocês. O uso do álcool tem sido fundamental nesse período de pandemia. Estamos adquirindo o hábito de higienizar mãos e objetos, o que é benéfico para a saúde como um todo. Mas é preciso adotar alguns cuidados, pois essa substância pode ser perigosa, principalmente para as crianças. É importante evitar o excesso de resíduo nas mãos para não haver contato com a área dos olhos. O álcool é abrasivo e pode prejudicar a visão. Também é preciso adotar cuidado para não levar a substância até a boca, para prevenir possíveis infecções. Superfícies quentes, após o uso do álcool, também devem ser evitadas, pois podem causar queimaduras. Essa foi uma dica do Apivida para você. Para saber mais sobre os nossos planos, acesse o site apivida.com.br
Ou então você aponta o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Apivida faz bem para você. E no próximo bloco eu recebo para uma entrevista aqui no estúdio o deputado estadual Kleber Rodrigues, do Partido Liberal. O Band Cidade volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo agora para uma entrevista aqui no estúdio o deputado estadual Kleber Rodrigues, do Partido Liberal. Deputado, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, telespectadores da Band Cidade. Deputado, o senhor assumiu a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O que se pode esperar desse projeto de lei que já tramita na casa? Ana, essa frente parlamentar, ela já existia. Foi um pedido justamente das entidades para que essa frente parlamentar ela voltasse. E o presidente Ezequiel deu um despacho, foi feita a eleição e eu tive a satisfação de ser escolhido entre os 5 membros presidente dessa frente parlamentar. E o que se pode esperar? O senhor já analisou a lei enviada pela governadora Fátima Bezerra? O que traz essa lei? Quais são os pontos? O que o senhor destaca, deputado? Estudei bastante essa lei. Da minha parte, fica até bem mais fácil, porque eu, como empresário, milito nessa área da micro e pequena empresa. E essa lei ela é bem forte, ela é bem abrangente, mas precisa, sim, de alguns detalhes, de alguns ajustes. Mas eu posso detalhar aqui alguns pontos muito importantes, como a questão do estímulo ao crédito. Então, passa a ter, a partir desse momento da lei aprovada, um crédito de uma maneira mais simplificada, uns juros mais baixos e também acessibilidade ao crédito. Há também uma proposta na lei para criar, para levar às escolas públicas e ensino superiores a disciplina de empreendedorismo. Ao mesmo tempo também que existe a questão da desburocratização junto com a simplificação. Para quê? Para que se traga mais agilidade nos processos, interligando município, Estado e União, e ao mesmo tempo facilitando a questão das licenças ambientais. É uma grande problemática hoje no nosso Estado a questão da licença. Então, o IDEMA, Corpo de Bombeiros, passam a partir desse momento, as empresas que têm de baixo risco passam a ter celeridade, agilidade, é isso que o nosso Estado precisa. Mas, para mim, o grande boom, o grande surpresa desse projeto, para mim, é a questão das compras governamentais. Então, o Estado ele passa a partir desse momento, e só para que o telespectador ele tenha uma certa ideia do que eu estou falando, o Estado, no ano passado, ele comprou 6 bilhões. Desses 6 bilhões, 1,2 milhões foram para empresas fora do Estado. Então, o Estado passa a partir desse momento a ter a exigência de comprar dos micro e pequenos empreendedores o montante de até R$80 mil, mas com um diferencial, que é a questão do fundo garantidor. Então, o micro e pequeno empreendedor ele vai fornecer o Estado, mas ele vai ter a garantia junto à AGN do que ele fornecer, ele vai ter sim esse direito de ter esse retorno de tudo que foi fornecido de maneira imediata nos 30 dias. Então, é uma lei, como eu falei, robusta, é uma lei muito pertinente, trata também da questão da fiscalização. Então, o micro e pequeno empreendedor ele sabe que a fiscalização, quando ele vai, a tributação, os órgãos, como eu falei aqui há pouco do IDEMA, vai no comércio, está irregular, ele na mesma hora ele multa. Agora não, agora a fiscalização ela vai ser feita de maneira orientadora. Então vai ser assinado um termo de ajustamento de conduta e aí sim, se houver a dupla visita, aí sim que será feito o termo de atuação. Deputado, esse projeto de lei chegou há pouco tempo na Assembleia, mas o senhor acredita que conseguirá dar uma celeridade para ele estar aprovado ainda neste ano? A minha vontade sim é essa. Eu estou sempre em contato com o SEBRAE, FEComércio, CDL. Existe um despacho do presidente Ezequiel, a casa está toda empenhada, porque ela sabe que esse momento de Covid foram 716 mil empresas fechadas no nosso país. E olha que percentual, 90% de todas as empresas situadas no nosso estado são empresas de micro e pequeno porte, representando aí mais de 200 mil empresas. Então o presidente ele deu um despacho para que seja feita uma reunião conjunta das 3 comissões. A comissão que eu faço parte, que é a CCJ, como presidente, Comissão de Finanças e Comissão de Educação e Desenvolvimento. Então, dando celeridade. Então, a semana passada, nos reunimos numa reunião com essas entidades. As entidades trouxeram propostas, as propostas estão sendo analisadas pelos deputados. Na próxima terça-feira, haverá uma nova reunião para o fechamento dessas emendas, para seguir para essas comissões, para que sejam aprovados e aí seja deliberado para o plenário. Deputado Kleber, eu me recordo que ano passado, aqui no Band Cidade, o senhor trazia um projeto de lei voltado para a geração de emprego e a qualificação. Com esse projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, eles podem se somar no contexto também da geração de emprego?
Com certeza, no nosso estado ele passa uma grande dificuldade na questão do desemprego. Então eu tenho conversado com diversas pessoas e tenho dito do divisor de águas, antes e pós aprovação desse projeto de lei. Acredito eu que teremos vários empregos gerados no nosso estado. E aí vem nessa interligação desse projeto nosso, que foi o Proemprego aprovado, para dar mais emprego a esses jovens, dar emprego a esses pais de família que infelizmente estão passando muita dificuldade. Interessante o senhor trazer essa abordagem sobre o fundo garantidor, porque às vezes o microempresário até ele quer fornecer para o Estado, mas tem medo de não receber aquele valor e de repente inviabilizar o negócio. Isso fica suprido, não é, deputado? É verdade, essa é uma dificuldade que não é só do nosso Estado. Várias pessoas hoje têm dificuldade para fornecer para os entes públicos, porque você tem uma pequena empresa e como é que você vai fazer para vender se você passar 30, 60, 90 dias sem receber? Então você vai ter essa garantia, essa certeza que você vai fornecer para o governo do estado e você vai ter esses 30 dias aí para receber. Não recebeu, você procura a AGN, você faz a antecipação desse valor sem prejuízo e sem perca algum. E o estado ele passa a ter um grande ganho, que esse 1,2 bilhões que foi comprado fora, ele vai ser reinvestido aqui dentro, e sendo reinvestido aqui dentro é mais ICMS, é mais geração aí de imposto para o estado do Rio Grande do Norte. Deputado, a gente está chegando ao final, mas rapidamente, as instituições como SEBRAE, FIERN, FEComércio, o senhor também está com interlocução com elas afora, claro, as comissões da casa? Sim, eu como presidente da Frente Parlamentar estou justamente fazendo essa interligação entre as entidades, entre a Assembleia, que é a nossa casa, que está trabalhando com dedicação, com afinco de todos os deputados, e entre o governo do estado, recebendo essas propostas, como eu falei há pouco. O projeto ele é robusto, mas o projeto sim ele precisa de adequações. Uma proposta minha mesma é pegar esse valor de R$80 mil e levar para R$160 mil, porque eu acredito que esse valor é pequeno e acredito sim que teremos esse projeto aprovado, se Deus quiser, no mês de outubro, para comemorar aí essa grande vitória para o nosso estado. Muito obrigada, deputado Cleber Rodrigues. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50. A você, uma boa semana, ótima noite, até amanhã.